Meus queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Lucas. Vamos ler Lucas capítulo 22. Pastor Everson está viajando com a família. O Rodolfo também, a Catiane. Que Deus os guarde, os leve e os traga em paz. Lucas 22, vamos estar lendo, irmãos, os versículos 39 ao 46. A palavra do Senhor nos diz assim: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Até aqui, convido os irmãos a orarem sobre esse texto, pela palavra do Senhor e a sua orientação. Senhor, aqui está a sua palavra, aqui está a sua igreja, que precisa da orientação da tua palavra. Fala conosco, Senhor, na tua palavra, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Que a tua palavra seja usada para consolar o aflito, para amparar o que está em desespero, para consolar os tristes e abatidos, para consolar os quebrantados de coração. Que a tua palavra seja usada, Senhor, para fazer o que anda torto em seus caminhos se endireitar e se arrepender. Para que o que está com o coração duro seja quebrantado pelo poder do teu Espírito Santo para ouvir tua palavra e se santificar-se. Que a tua palavra seja usada para a glória do teu Filho Jesus, a quem o Senhor escolheu, o nosso único Salvador suficiente. Que o teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações e que sejamos fortalecidos pela edificação, pela instrução da tua palavra. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Os irmãos que estão nos visitando, a Lorian, o Carlos, o Igor, sua esposa, sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Meus queridos irmãos, eu quero falar com vocês agora sobre algumas lições desse texto, lições no Getsemane. O contexto desse texto dá-se da seguinte forma: próxima aos últimos dias de Jesus, sua última semana, na noite em que o Senhor foi traído, especificamente falando, Cristo reserva os discípulos, manda eles irem até Jerusalém, diz que eles encontrariam um homem, eles perguntariam onde o mestre deveria celebrar a ceia. O homem lhe mostrou um cenáculo. Ali o Senhor mandou que os discípulos preparassem a ceia. Ali o Senhor, são os textos imediatamente anteriores a esse, que em Lucas, Marcos, Mateus também diz a mesma coisa. Ali o Senhor deu algumas instruções aos discípulos,
Ali o Senhor estabeleceu a santa ceia do Senhor. Ali o Senhor anunciou que um dos 12, que no caso Judas Iscariotes havia de traí-lo. Depois que o Senhor celebrou a ceia, o Senhor deu algumas instruções para os mesmos discípulos. E então, diz o texto sagrado, que ele foi para o Monte das Oliveiras, conforme o versículo 39 que lemos. Ali no Monte das Oliveiras, segundo Marcos capítulo 14, versículo 33, Mateus capítulo 26, versículos 30 e 36, havia um lugar especial onde o Senhor Jesus costumeiramente costumava ir. A localização geográfica do Monte das Oliveiras é bem próximo, assim, vamos dizer, do templo em Jerusalém. Não tem mais templo físico lá, tem só o lugar. Mas a localização onde fica o Monte das Oliveiras era um acesso, moderadamente falando, fácil. Então Jesus, os evangelhos registram, ele costumava ensinar no templo e muitas vezes ele se retirava para o Monte das Oliveiras, onde ele dava instruções particulares para os discípulos e onde ele costumava orar. Muito provavelmente em razão de que as multidões apertavam o Senhor, e quando ele queria esse sossego, essa paz, esse momento de oração, ele costumava ir ao Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras havia um lugar especial onde o Senhor costumava frequentar nas suas situações mais particulares, que é o jardim do Getsêmani. O texto que nós lemos é exatamente esse momento, um desses momentos especiais, que foi a noite exatamente anterior, à mesma noite em que o Senhor foi preso, na verdade. E nesse texto que nós lemos, nessa narrativa, nós temos aqui algumas lições, tem várias, mas eu só quero aqui, por causa da ceia e do nosso tempo, elencar aqui 3 lições importantes que nós aprendemos com essa narrativa aqui. A primeira delas é que o meio para vencer as provações, ou você pode entender tentações também, é mediante a oração. É pela oração. O texto diz que quando o Senhor foi para o Getsêmani, para o Monte das Oliveiras, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas e João, ou Mateus, Lucas e Marcos, eles registram que a razão pela qual Jesus foi para o Getsêmani e chamou Pedro, Tiago e João consigo, mais reservados, foi porque, segundo o texto, ele começou a angustiar-se muito. Lê-se aí no versículo 40. Orai para que não entreis em tentação. E quando o Senhor começou a entrar em angústia, leia-se angústia terrível, quando o Senhor começou a sentir pavor, quando ele começou a suar frio, literalmente, quando ele estava passando talvez uma das mais difíceis provas na sua natureza humana, Cristo se fez homem, verdadeiramente homem como eu e você, o Senhor foi para a oração. Deus Filho fez homem e homem de oração. Isso é muito importante. Ele não chamou os seus 12 discípulos para jogar cartas. Ele não chamou os 3 talvez mais fortes ali naquela hora, talvez mais importantes ali naquele momento, para distrair um pouco. Ele não chamou Pedro e disse assim para Pedro: Pedro, chama Tiago e João aí, vocês que são profissionais na área da pesca, conte-nos algumas histórias sobre pescarias lá no Mar da Galileia.
distraia um pouco minha cabeça, porque eu estou apavorado. Não. Ele não deu uma nota para a congregação e resolveu tirar umas férias. Não. Ele não convocou Maria, seus irmãos, não convocou seus primos, não pediu uma carta de trégua com os fariseus e saduceus e disse: olha, me dê um tempo porque eu não estou bem da minha cabeça. Não. Numa das maiores provações pelas quais o Filho de Deus passou, ele foi para a oração. Ele recorreu para a oração, nos mostrando que o meio para nós lidarmos com as mais difíceis situações, com as maiores provações na nossa vida, é por meio da oração. É por oração. Eu sei, você vai me ouvir repetir isso aqui todas as vezes. É verdade, eu não vou cansar de repetir, porque a Escritura não cansa de registrar assim. É pela oração. Tão grande era a agonia que o Senhor estava, que ele chega a suar gotas de sangue, ou Jesus transpirava de maneira tão profunda que o seu físico não suportou e ele chegou a exalar gotas misturadas com sangue. A situação era tão extrema, algo assim que, humanamente falando, nós não conseguimos entender como era isso. Poucos casos na história registram uma situação como essa, na qual o cálice que ele diz que era difícil de beber, na qual ele ora ao Pai e diz: Pai, passa de mim esse cálice se for possível, se não faz a tua vontade. Um anjo do Senhor aparecia e o confortava, ainda assim ele chega a exalar gotas misturadas com sangue. Mas Jesus não nos mostra outro meio que não a oração. Por que o texto faz questão de mostrar que o Senhor orou e quando ele volta para os discípulos, ele diz assim: o que estão fazendo? Orem para que não entrem em tentação. E a tentação aqui, ela pode ter vários significados. Ela pode se referir a uma provação. Por exemplo, quando Paulo fala em Efésios capítulo 6, quando ele diz da armadura celestial, ele diz assim que é para nós nos revestirmos da armadura celestial, e ele elenca ali todos aqueles elementos, aquela figura de linguagem da armadura à luz de um soldado romano da época, e ele diz assim: para que vocês possam estar preparados para o dia mau. Tentação pode significar o dia mau, pode significar que você chega um dia na sua casa e sua casa desabou, como Jó. Pode significar que de repente você deixa o marido em casa e de repente o seu marido sofre um infarto. E de repente você já é viúva. Pode significar que de repente Deus decide tirar uma de nossas crianças. Isso é o dia mau. E Jesus diz: orem para que vocês possam suportar. Para que vocês possam estar preparados. Tentação também pode significar, por exemplo, aqui, tentações carnais. E o Senhor disse no mesmo texto parecido com esse, paralelo, em Marcos capítulo 14, versículo 38, quando ele diz: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca, por exemplo, Pedro, que recebeu essas instruções, que esteve com ele, quando estava no seu momento carnal, ele disse: Senhor, por ti darei a minha vida. Mas como ele não estava preparado, negou o Senhor 3 vezes na mesma madrugada. O galo não cantou sem que Pedro tivesse negado ao Senhor. É o mesmo Pedro que vai ouvir aqui no Getsemane: ore, porque o seu espírito, Pedro, está pronto, mas a sua carne é fraca. Você está aí afirmando que vai comigo, vai lutar, vai brigar. Você aí decepa o soldado da orelha, mas você vai me negar 3 vezes hoje. Você tem que orar. Só é possível suportar o dia mau, só é possível ficar de pé diante das tentações mediante uma vida de oração. Mediante a oração.
É a oração que nos sustenta de pé, meus irmãos. O maior exemplo é Cristo. E Cristo se encarnou e se fez homem de oração. Se a oração não fosse tão importante, Jesus teria dito. Mas é o contrário. A Bíblia enfatiza muito a prática da oração. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 17, ele diz: orai sem cessar, ou orem constantemente, ou tenham uma vida disciplinada de oração, ou não deixem de orar. Nós só vamos suportar as aflições de maneira cristã se nós estivermos firmes na oração. Na oração. Mas uma segunda lição que o Senhor nos mostra nesse texto também. Aqui, esse episódio do Getsemane com Jesus e os seus discípulos, fala-nos da fragilidade humana. Por favor, acompanhe nos versículos 45 e 46. Porque aqui Lucas diz o seguinte: levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Já enfatizei a oração. Mas o texto enfatiza também a fragilidade humana. Esse texto diz para nós o quão insignificantes nós somos. Esse texto mostra o quão necessitados nós somos. E é interessante, porque Marcos 14, versículo 37, e Mateus 36, versículo 40, diz que o Senhor falou com eles em particular, os três. Falou diretamente para Pedro. Porque o Senhor tomou os três, foi para esse lugar, no Getsemane, e ali o Senhor se prostrou e começou a agonizar. Eles viram o Senhor agonizando, por isso que eles registraram. Então entende-se que eles estavam próximos do Senhor. Então o Senhor deu um comando para eles, o comando foi: vigiem. Esse vigiar aqui significa: preste atenção aí, daqui a pouco eles vão vir me prender, que ele já anunciou. Mas ele também pediu para eles orarem também. Orem para que vocês não caiam, não entrem em tentação. Mas enquanto eles estavam ali, o Senhor estava ali sofrendo, agonizando em oração. E de que maneira eles estavam? Eles estavam ali fragilizados ali, destruídos, caídos ali. Esse texto nos mostra a fragilidade humana. Primeiramente, fala-nos pelo próprio Senhor, pelo próprio Verbo de Deus encarnado. Por que Jesus, sendo Deus, estava sofrendo essas dores terríveis? Porque Deus se fez verdadeiramente homem na pessoa de Jesus Cristo. Isso aí em teologia chama-se a doutrina da união hipostática. Isto é, Cristo é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele tem uma natureza verdadeiramente humana e verdadeiramente divina. Ele compartilha a natureza divina com o Pai na Santíssima Trindade, com o Espírito Santo, e ele compartilha toda a minha natureza humana e a sua. Cabelo humano, olhos humanos, pés humanos, unhas humanas, tudo humano. Cristo é 100% homem. Cristo verdadeiramente, conforme João capítulo 1, versículo 14, ele se fez homem. Homem de verdade. É heresia o gnosticismo primitivo, que não acreditava que Jesus era um homem 100%. É heresia depois o nestorianismo, o apolinarianismo e etc. E vocês conhecem tanta heresia que tem acerca da pessoa de Cristo. Por que heresia? Porque a Bíblia mostra que Cristo verdadeiramente foi homem. Carne humana, carne e osso, como eu e você. Deus se fez homem, foi para a cruz no corpo humano, verdadeiramente humano, e morreu, levou toda a nossa natureza, não nosso pecado. Assumiu a natureza e nos mostra que, como eu e você, ele assumiu uma natureza frágil e necessitada.
Esse episódio fala da fragilidade humana, da fraqueza humana, primeiramente por causa do filho. O filho poderia usar de toda a sua glória, como ele fez muitas vezes. Quando ele disse assim, no mar da Galileia, diante dos discípulos: ventos, mares, aquietam-te. E os discípulos assombrados disseram assim: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ele poderia fazer isso, como ele fez, para mostrar seu poder, para testemunhar do seu evangelho. Ele poderia usar sempre a sua glória, como ele fez quando ele disse para um morto de 4 dias: Lázaro, sai para fora, e o morto saiu. Ele fez tudo isso, ele ressuscitou mortos, ele andou sobre as águas, ele curou enfermos, paralíticos, cegos, ele deu vista aos cegos, ele fez coxo andar, ele fez tudo o que precisava para mostrar que ele verdadeiramente era uma pessoa divina. Mas ele sofreu tudo o que precisava sofrer para mostrar que verdadeiramente ele compartilha a nossa natureza humana. O Filho de Deus encarnado aqui estava sofrendo angústias terríveis, terríveis. O reformador inglês Miles Coverdale, grande tradutor da Bíblia inglesa, comentando esse texto aqui, ele diz assim: esse texto nos mostra algo muito importante para nós, que é que da mesma maneira que nós sofremos, que nós padecemos, que nós nos angustiamos, que nós temos medos, pavores, ansiedades, o Filho de Deus também tem. Ele compartilha conosco. Isso faz toda a diferença. Esse texto fala-nos das nossas fraquezas, meus irmãos. Fala da nossa fragilidade. Veja no versículo 45. Porque fala da tristeza dos discípulos. Olha o que Lucas diz, ele diz assim: achou-os dormindo de tristeza. Vou dar para vocês um exemplo. Quando nós perdemos um ente querido, nós ficamos muito abalados, não é? Nós perdemos alguém que amamos. Um dos refúgios que o ser humano usa é tentar dormir, né? O texto diz que eles estavam dormindo, Lucas é detalhista, de tristeza. Meu irmão acabou de ler Lucas capítulo 24, Lucas 23, 24. Os dois a caminho de Emaús estavam conversando tristes, porque mataram Jesus e eles ainda não tinham testemunhado a ressurreição. Eles estavam voltando de Jerusalém e iam para uma aldeia que distava alguns 12 quilômetros de Jerusalém, quando o Senhor apareceu para eles a caminho de Emaús. Fala das nossas fragilidades. Estavam cansados ali. Quando o Senhor levou os 3 para ali, para acompanhar, para vigiar em oração, Lucas diz, estavam carregados de tristeza. Estavam tristes, por quê? Porque eles estavam à ceia. A ceia em Jerusalém era celebração de alegria, de felicidade. Mas o mestre disse para eles o quê? Um de vocês vai me trair, eu devo ser entregue nas mãos dos sacerdotes e devo morrer. É preciso que eu beba esse cálice. O Senhor havia dito para ele: todos vocês essa noite vão se escandalizar em mim, porque está escrito: ferirei ao pastor e as ovelhas se espalharão. Vocês vão fugir. Estavam tristes. Pedro estava triste. Por quê? Porque o Senhor disse: Pedro, você vai me negar. Estavam tristes. Então o que eles fizeram? Eles deram lugar ao sono. Vamos dormir um pouco, quem sabe isso alivia, como nós. Tentando dar uma fuga para o sofrimento que estava entrando no coração deles. O Getsemane fala da nossa fragilidade humana. Somos pessoas que se entristecem, sim. Ninguém aqui é super-homem evangélico, não. Ninguém. Você sofre tristeza, sim. Você é frágil, você é pó e cinza como eu. Fala da tristeza humana, fala da fragilidade humana ainda, porque no versículo de número 46 eles estavam cansados.
Cansados. Estavam cansados de toda aquela trajetória ali. Os fariseus, os escribas querendo matar Jesus, e eles, tanto é que a ceia aqui é um evento, é um evento secreto, irmãos, a ceia. Quando o Senhor vai celebrar a ceia, eles perguntam onde o Senhor quer que celebremos a ceia. Eles dizem, vão até a cidade, vão encontrar um homem, diga para esse homem, o mestre diz, onde eu devo celebrar a Páscoa. E o homem mostra para eles, era um evento secreto. Eles eram foragidos, fugitivos. Nessa altura aqui do campeonato, nessa altura do ministério de Jesus, ele já era perseguido. Judas já havia entregado ele, já havia pegado as 30 moedas de prata. E os discípulos estavam cansados. Esse texto fala da fragilidade humana. Quem é que não cansa? Quem é que não se cansa de uma vida injusta? Quem é que não se cansa de estar sendo perseguido? Quem é que não se cansa de tanta injustiça, de tanta maldade no mundo? Muito mais os cristãos, muito mais os discípulos aqui que ouviam toda hora, que ouviam no Sermão do Monte, bem-aventurados vocês que têm sede de justiça. Quanto mais os discípulos de Jesus não se cansam de uma vida enfadonha. Se você cansa é porque você é humano. Se você se afadiga, se nós nos afadigamos, é simplesmente porque somos humanos. Muitas vezes não é pecado, muitas vezes não é excesso de fervor. Não, é simplesmente porque nós somos humanos mesmo. Esse texto mostra a realidade nossa, e a nossa realidade é uma realidade frágil. Se possível fosse, nós viríamos embalados numa caixa de papelão com aquela imagem da taça escrito assim, cuidado, frágil. Somos nós esses aí. É mentira quem diz que nós somos super crentes. Algum tempo atrás reinava uma maldita heresia da confissão positiva e da teologia, mais um braço da teologia da prosperidade, que dizia assim, filho de Deus, Deusinho é. Tem um ditado, filho de peixe, peixinho é. Então dizia assim, você é filho de Deus, Deusinho é. Então aí começou muito crente, o crente via um carro na rua, o carro dele era um Palio 2007 igual o meu lá, velhinho. Então ele via um carro lá, uma Mercedes, aí ele decretava, eu decreto em nome de Jesus que é meu isso aí. Os superpoderosos, até o pastor Paulo Romero, um apologista brasileiro, ele escreveu um livro chamado Supercrentes. Supercrentes. Supercrentes que assim, veio febre, para trás de mim, Satanás. O pneu do carro fura, é o diabo. Não. Você fica doente também. Você vai ter doença, você pode contrair um câncer e morrer, e não é maldição não. É só porque você é humano mesmo, e é o meio pelo qual Deus decidiu punir o nosso pecado. Mas não é que você está doente, você é maldito. Nem ao contrário também é verdade, que você enriqueceu, vem de saúde, você é abençoado. De jeito nenhum. Essas coisas são simplesmente corriqueiras e normais da vida. O que mostra que você é um servo de Deus fiel ou não, é o seu caráter cristão. Você ama a Deus e ao seu próximo? Pronto, é isso que a Bíblia fala. Mas uma verdade que esse texto nos mostra é que nós somos frágeis. Somos nós que cansamos. Nós corremos, podemos ser os melhores atletas. Mas uma hora a vida diz assim, para aí seu velho. É assim. Eu sempre fui orgulhoso, hoje a Joana me dá canseira, eu tenho que pôr ela no chão aí. Uma menina de 2 anos me vence. Para quebrar o nosso orgulho, os filhos se tratam. Se quer ser tratado como um cristão e se tornar manso e fragilizado e pobre de espírito, gere filhos. Eles nos ensinam todo dia. Porque 1 ano, com 6 meses, eles nos vencem. É eles que põem um marmanjo forte de madrugada para chorar e orar para dormir. Esse texto fala-nos da fragilidade humana. Cansamos sim.
Corremos, corremos, mas cansamos. Os discípulos estavam cansados, o texto diz. Fala ainda da fragilidade humana, e esse aqui é o ápice desse tópico. Porque o Senhor contava com eles. Esse aqui é muito importante. O Senhor contava com eles, mas eles não podiam ajudá-lo. O Senhor contava com eles, mas eles não podiam ajudá-lo. Quando o Senhor seleciona os 12 e celebra a ceia, o traidor sai, ele leva os 3 para o jardim. E quando ele diz para Simão, vigia uma hora comigo, o Senhor queria um deles para clamar com ele, sabia? O Senhor queria um. O Senhor contava com eles. O Senhor andou 3 anos com ele. O Senhor curou a enfermidade deles. O Senhor curou, alguém brinca, até a sogra de Pedro. O Senhor fez tudo por eles. O Senhor precisava deles agora, mas eles não podiam fazer nada. Meus irmãos, uma grande diferença do cristianismo bíblico, da fé cristã, para as falsas religiões e seitas, é que as falsas religiões dizem assim: você pode fazer, você pode alcançar o nirvana, você pode sacrificar seu corpo e não reencarnar mais, você pode alcançar um nível elevado, você pode conquistar, você pode fazer boas obras, você pode com seus méritos alcançar os portões celestiais. Mas a fé cristã, ao contrário, ela diz que nós somos fracassados. As falsas religiões dizem que nós somos capazes de Deus. As falsas religiões dizem que nós podemos dar o nosso passo, fazei tua parte que eu te ajudarei. Eu escutei isso a vida inteira. Mas a verdadeira fé cristã diz ao contrário. Diz que nada podemos fazer por Ele. As falsas religiões dizem que nós fazemos em favor de Deus. A palavra de Deus diz ao contrário, que Deus é que faz tudo por nós. As falsas religiões colocam Deus quase igual ao ser humano e colocam Deus precisando de nós. Mas o cristianismo bíblico mostra o contrário. Quando o Senhor precisava deles, eles não fizeram nada. O Senhor estava orando, agonizando, e eles estavam fazendo o quê? Descansando. O texto diz, eles estavam carregados de tristeza. O texto diz, eles estavam cansados fisicamente. O texto diz, eles estavam com sono. O mestre, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis estava precisando deles ali, quem sabe para dar um amparo ali na hora. Mas eles estavam dormindo, tentando tirar uma soneca. Esse texto mostra, meus irmãos, o quão frágeis e fracassados nós somos. Mostra os discípulos fracassando, porque o trabalho deles ali naquela hora era amparar o mestre. Minha alma, o texto diz assim, Marcos, Mateus, começou a angustiar-se muito, a ter pavor. Aqui Lucas diz que suas gotas de suor misturavam com sangue. E os discípulos dormindo. Ele disse, fica aqui 1 hora, vigia aqui, olha aí, presta atenção, ora. Eles foram dormir. O Senhor muitas vezes conta conosco, mas nós não podemos fazer nada. Ou pelo menos o texto nos mostra que não fazemos porque não podemos, porque somos fracos e fracassados. Não somos nós que fazemos por Deus, é Deus quem faz tudo por nós. Mas uma terceira e última lição e verdade desse texto, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. Esse texto mostra-nos Deus reconciliando consigo os pecadores. Quando o Senhor Jesus ora, Pai, no versículo 42, todos os outros evangelhos também mostram essa parte, Marcos e Mateus.
passa de mim esse cálice. Ora, que cálice é esse? Cálice aqui é uma figura de linguagem para falar do cálice da ira de Deus. Não é o cálice dos judeus, apesar de que foram os judeus que mataram Jesus. Não é o cálice dos gentios, Roma e os gregos, apesar de que eles mataram a Jesus na pessoa de Pilatos. Mas mais profundamente, o cálice é o cálice da ira de Deus sobre o pecado. Sobre o pecado. Quando o Senhor está agonizando no Getsemane ali, Pai, passa de mim esse cálice. Estava pesando sobre ele naquela hora o que Isaías escreve no capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi moído pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. É esse cálice que pesava sobre o Filho de Deus ali naquele momento. Ali Cristo estava próximo a efetuar o maior evento, que era a sua morte expiatória na cruz, em favor dos pecadores, em favor de nós, em favor de mim e de você, da sua igreja. O cálice era o preço que ele teria que pagar na aliança com o Pai, na aliança da redenção, da graça, na qual o homem pecou contra Deus e somente a morte expiatória do Filho de Deus poderia sanar a minha e a sua dívida, a nossa dívida. Então o Getsemane mostra-nos a reconciliação, Deus efetuando a reconciliação do homem consigo mesmo. Isso mostra o que Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Sobre o ministério da reconciliação. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Aqui estava sendo feita a reconciliação minha e sua com o Pai. Perdidos, estávamos condenados para sempre, mas o Salvador, o nosso Redentor, estava ali comprando-nos ali. A sua angústia ali não era com medo da morte, a sua angústia não era com medo dos sofrimentos, a sua angústia não era por medo dos inimigos. Se ele quisesse, ele disse, eu poderia orar a meu Pai, ele me enviaria legiões. A sua angústia era por causa da maldição do pecado, que é uma coisa terrível que estava sobre ele. Esse texto nos mostra a realidade da reconciliação. Toda a narrativa desse texto mostra o drama do Filho de Deus em sua carne, suportando a agonia de ter que passar por esse momento terrível. Uma maldição que nós não conseguimos imaginar o que era. Como que se dá isso? Como que ele fez isso? Ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque ninguém carregou os pecados um do outro. Ninguém levou os pecados, só Cristo. Então somente o Filho de Deus é quem sabe dizer o que significa ter sobre si os nossos pecados. Somente Ele. Por isso que o texto só fala que Jesus agonizou dessa forma pelos pecados nossos. Não mostra em nenhum lugar nos evangelhos Pedro agonizando pelos nossos pecados. Não mostra Paulo, não mostra Tiago, não mostra nenhum dos apóstolos. Em nenhum lugar você lê nas escrituras um dos profetas agonizando dessa forma. Nem dizendo para Deus assim, Deus, tira esse cálice. Ninguém disse isso. Só Jesus aqui no Getsemane foi que orou ao Pai dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse momento terrível. Todavia seja feita a tua vontade. Só Jesus. Esse texto fala-nos da reconciliação. O Getsemane mostra que ninguém pode ir até Deus. É Deus que vem até nós. A religião tenta ir até Deus.
Faze isto, diz a lei, e viverás. O mandamento que era para a vida, diz Paulo, achei que era para a morte. Porque o mandamento, em Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, ele diz, porque o mandamento, que era bom, tomando ocasião pelo pecado, me matou. Então a lei diz, aquele que fizer essas coisas viverá por elas. A lei diz, maldito todo aquele que não permanecer nas palavras dessa lei para cumprir. Aí eu pergunto para vocês, quem foi que conseguiu cumprir a lei? Ninguém. Ninguém. Só Jesus. Só Jesus. Nós não vamos até Deus, é Deus que vem até nós. Nós estamos no buraco, na cova, é Deus que lança a sua corda de misericórdia. Nós estamos no fundo do abismo, no poço, é o braço poderoso de Deus, cheio de misericórdia, que nos arranca de lá. Não somos nós pelas nossas obras, não somos nós pelos nossos bons feitos, pelos nossos méritos, é somente pela graça de Cristo. Só isso e nada mais. O Getsemane nos mostra Deus reconciliando consigo a sua igreja através do Filho, imputando o fardo do pecado sobre o Filho. O cálice é o cálice do pecado, é a maldição que deveria ser nossa, mas Cristo tomou sobre si. O Getsemane nos mostra claramente, Deus está aqui. O Getsemane traz-nos uma lição importante. Deus está aqui. Quem estava ali? Leia-se a cultura grega, por exemplo. Zeus sentado no trono, no Olimpo. Quem já jogou videogame aqui, o God of War. No 3, vai ver que o Kratos, irritado, tenta subir ao Olimpo para destruir Zeus, por causa que ele queria se vingar do próprio pai. Então veja, a mitologia grega, nos escritos de Homero. Os deuses estão em reunião no Olimpo e a humanidade está lá embaixo, lá batendo cabeça. Leia as mitologias nórdicas, os deuses florestais. Leia-se aqui os mitos tupi-guaranis aqui no Brasil. Esses deuses. Leia Baal, por exemplo, no livro de Reis, capítulo 17. Elias zomba dos profetas de Baal e diz assim, olha, clamem mais alto. Quem sabe ele está tirando um cochilo. Quem sabe ele está tirando umas férias. Mas o Getsemane mostra o contrário. O Getsemane nos mostra não esse Deus com D minúsculo, que está longe, que está lá distante, que está negociando territórios espirituais, não. Não é esse Deus com D minúsculo que está no Olimpo, lá fazendo festas com suas deusas, conforme Zeus na mitologia grega, não. Mostra o contrário, mostra o Filho de Deus encarnado ali, carregando os nossos pecados. Essa é a diferença total. Você sabe por que o cristianismo sempre se alicerçou em Jesus e sempre cultuou Jesus como Deus? Porque os cristãos, você acha que os cristãos do século I e II eram teólogos? Você acha que os cristãos como eu e você tinham bibliotecas, tratados teológicos, teologia sistemática, conheciam hebraico, grego? Não. Eram donas de casas, escravos, soldados aposentados que para onde iam levavam a fé cristã. Qual que era o diferencial? O diferencial era que eles entendiam, na terra da Judéia, algo estranho aconteceu. O que aconteceu lá? Lá um judeu, um pregador de Nazaré, disse que era o Filho de Deus, ressuscitou mortos, acalmou tempestade, mares, morreu, disse para todo mundo que levou os pecados, que ele era o Messias prometido, que foi aos céus e disse que voltaria para buscar e prometeu para eles que estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Prometeu até um tal de Espírito Santo que está com eles sempre. Esse é o diferencial. Porque os falsos deuses sempre estão longe, sempre estão lá distante. Não, o Getsemane mostra assim, Deus está aqui reconciliando consigo o mundo pelo seu Filho. Isso faz toda a diferença. Quando você se prostra para cultuar, não imagine Deus lá longe não. Imagine que há entre Deus um mediador,
que como nós, Hebreus capítulo 3, capítulo 4, diz assim: em tudo foi tentado, mas sem pecado. Nós não temos um sacerdote à semelhança de Arão, que uma vez ao ano entrava lá no tabernáculo, oferecia uma vez por ano sacrifícios por ele mesmo, porque ele era impuro. Nós temos um à semelhança de Melquisedeque, que vive e está à destra de Deus para interceder por nós. Isso faz toda a diferença. Faz a diferença porque o Getsemane diz: Deus está aqui conosco. Mesmo cansados, mesmo fragilizados, mesmo ali carregados de sono, de covardia, de tentações carnais, Pedro ia negar, João ia correr, Marcos ia fugir, todos eles fugiriam e negariam o mestre, mas o mestre estava ali reconciliando consigo eles. O Getsemane diz: Deus está aqui. Verdadeiramente aqui a gente pode cantar aquela música: Deus está aqui, tão certo como ar que eu respiro. Getsemane mostra Deus perto de nós através de Cristo. Não está lá longe, está aqui, conosco, em todo lugar, em casa. Você não precisa de templos, você não precisa de espaços, Deus não está circunscrito a nada, o universo não pode conter Deus. Deus está na cozinha da mãe que lava a louça, Deus está com a mamãe no quarto que alimenta o bebê, Deus está no hospital com a enfermeira, Deus está no banco com o homem crente de negócio, Deus está no mercado, no caixa, Deus está em todo lugar. Por quê? Por causa do Filho que fez a nossa reconciliação. Deus está aqui. O Getsemane nos mostra isso. Amém, meus irmãos? Vamos cantar ao Senhor. Quero convidar os irmãos a ficar em pé. Vamos orar. São essas 3 lições do Getsemane. E que possa ter falado com vocês da oração, da fragilidade humana e da reconciliação que Deus fez conosco através de seu Filho Jesus. Senhor, eu te louvo pela vida da sua igreja, pela tua palavra e pela instrução da tua palavra. Que o Senhor seja engrandecido, que esse texto fale conosco, Senhor, e que tenhamos a responsabilidade de estar diante de Ti, para Te adorar, para Te honrar, para Te glorificar, para dar glória ao Teu nome santo. Em nome de Jesus, Teu Filho amado.